Meu nome é Ciro de Oliveira e Silva, sou natural de Piracicaba, nasci no ano de 48, né? E comecei a pintura, acompanhar a pintura em Piracicaba com 4 anos de idade. Aos 12 anos, então, já comecei a lidar com... Ganhei uns tubos de tinta, então comecei a fazer minhas primeiras pinturas em pedaços de papelão, em pedaços de madeira, né? E fui aperfeiçoando, trabalhando cada vez mais, né? Tudo autodidata. E agora muitas coisas foram assim, recordações da minha infância. Seriam as lendas que meu pai contava para mim, ou se não, as cenas da infância, que até hoje uso alguns detalhes nos meus quadros, que passei minha infância no centro da cidade de Piracicaba, e ali onde eu morava tinha muita vegetação, as ruas eram com árvores, né? E na minha visão todas as árvores tinham formato de copa, né? Era a forma de copa, e daí comecei a usar esse tipo de árvore nos meus trabalhos. Daí surgiu o começo de anos 68, 69, por aí talvez, o Salão de Arte Contemporânea. Eu tentei 2 anos e no 3º ano eu consegui entrar, inclusive eu consegui pegar uma referência, né? Quer dizer, um Salão de Arte Contemporânea e a Arte Naif era aceito, e para ganhar uma referência achei que foi uma coisa gratificante na minha carreira. Daí eu consegui já há vários anos entrar e fui indo na minha carreira. E daí eu fui entrando em contato com o pessoal que pinta na cidade, inclusive eu dei uma parada nesse meio, não com a pintura, mas tentar participar aqui em salões, né, que era muito restrito. Então eu fui fazendo na minha casa meus trabalhos, até que eu cheguei numa fase que eu não sabia o que eu estava fazendo. Daí eu procurei uma pintora que eu já conhecia desse relacionamento, de participar em salão, né, que foi a professora, a pintora, a Clemência Pizzigatti. Então ela me deu apoio, gostou do meu trabalho, até foi um fato pitoresco. Então, um dia Ciro chegou com uma pasta em casa e mostrando timidamente os desenhos e o que ele fazia. Quando eu vi, me encantei, fiquei estarrecida com toda aquela forma muito própria dele, ingênuo, mas muito rico em detalhes, contando historinhas, contando lendas, encantado de ser pai, né? Então o que eu fiz? Falei, marquei a primeira data da primeira exposição dele. E foi assim que ele foi aparecendo como artista de uma forma muito natural, um espaço que é dele. Ele não tem aqui em Piracicaba competidores, porque com a pureza dele, só ele. Então eu enalteço o trabalho do Ciro, fico muito feliz dele ser permanente, constante, não é um cometa que vem e some, ele é realmente uma estrela. Daí fiz essa exposição aqui em Piracicaba, e daqui a gente foi para São Paulo, e depois calhou que a gente fez no Rio. Eu fiz muito trabalho de parede, né? A parede, assim, por leigo, seria o caso de trabalho vendido para coleções particulares, né? Então aí eu consegui trabalho, assim, vender na Trantic, na IBM, grandes firmas do Rio de Janeiro. Até que nessa época, em 81, o Hotel Nacional, eles iam abrir a galeria, e essa galeria seria voltada para a arte naif, né, a arte brasileira. Então ele selecionou praticamente um mapeamento do Brasil, né?
Então eles conseguiram, era juntar 10 artistas de cada estado, né, praticamente, ou região mais ou menos. E então eu fui representando o estado de São Paulo. E a minha alegria dele ter sido meu aluno foi que hoje o artista maduro tem muito a ver com a espontaneidade e com a forma filosófica de ver o mundo de um jeito muito simples, que é muito dele. E é um orgulho que eu tenho do Ciro, dele não ter sido estragado, como eu direi. Ele não caminhou por estilos acadêmicos, ele foi sempre ele mesmo. Então, ele não se fantasiou de artista. Ele é o artista nato que sempre foi. O Naif, a gente vê que o espaço, em termos de salão, é meio restrito, né? Então, eu percebo que nessa Bienal que o Naif promove, então seria o mais importante salão que existe no Brasil em termos de arte naif. A pintura sempre acompanhou minha vida profissional, minha vida estudantil. Então nunca abandonei, cheguei a parar, ter os meus altos e baixos. Fiquei até 6 anos sem pintar, pintando muito pouco. Então, e sempre trabalhando assim, de uma maneira sozinho. Então, altas horas da noite eu levanto, então eu vou no meu cantinho, eu vou pintar. Então a pintura é uma companheira, E a solidão te inspira? A solidão me inspira. A minha mensagem a pintura é dedicar bastante ela, pesquisar. Naif é primitivo, sendo que alguns primitivos são autênticos, outros se fantasiam de ser. Aproxima muito com a arte da criança, na proporção, faz só figura e fundo, sem perspectiva, e principalmente descreve um desenho através da própria tinta. Dificilmente um Naif faz contorno pelo contorno. Se existe o contorno, é uma separação de cor. E a proporção também não é colocada, ela trabalha mais com a emoção, né? E os recursos de perspectiva e de sombras, perspectiva tonal, é abandonado. Geralmente usa-se a cor, o tom e o contraponto da própria cor, mas nunca uma nuance patinada. Quase sempre não faz relevo, está sempre em plano. É muito próximo do desenho infantil. Então a minha proposta é passar uma mensagem de paz, amor, descontração. Então, dentro da pintura naif, então uma mensagem boa. Piracicaba, as tradições locais do Brasil. Então é um trabalho que a gente tem que pesquisar antes de... Eu costumo pesquisar o que eu vou pintar, se eu estou passando uma mensagem boa. E dedicar bastante à pintura. Então, a gente convive com ela, no meu caso, com ela de 3, 4 horas por dia, isso somando anos e anos, né? Então, minha mensagem seria essa, então pesquisar bastante e trabalhar bastante. Pela arte naif? Pela arte naif.